As luvas eram grossas com múltiplas camadas, e quando pressurizadas depois de vestidas, tornavam-se tão rígidas quanto o gesso de um braço quebrado. Toda vez que pegávamos alguma coisa, lutávamos contra a rigidez, arrancando os nós dos dedos. No final do segundo dia, nossos braços estavam pesados como chumbo, as nossas mãos estavam lascadas, cruas e sangrando. Com essa luva rígida que causava dor, eles conseguiram coletar rochas, dirigir um jipe, fazer foco manual na câmera, cantar e fazer piadinhas enquanto o sabugo saía de suas unhas. Nossa, isso parece um filme de terror. Ao embarcar numa missão tão perigosa que duraria 12 dias, é claro que uma das prioridades é se barbear depois de 65 horas da decolagem. Afinal, eles têm que ficar bonitinhos na foto, certo? Ir à Lua seria uma missão que beira ao suicídio. Nessa circunstância, quem se importaria com uma barba por fazer 2 dias depois da decolagem? É um teatro. É só isso. Um teatro. Segundo a NASA, uma das principais provas de que pisamos na Lua são os espelhos. Eles dizem que experimentos de reflexão de laser provam que existem espelhos que foram deixados na Lua. Antes das missões Apollo, os soviéticos alegadamente enviaram espelhos à Lua. Não é necessário alguém pisar na Lua para que existam espelhos lá. Em um artigo com o título A Magia Brilhante do Laser, publicado na revista National Geographic, o autor relata um experimento que prova que um raio laser pode chegar à Lua e retornar à Terra sem a necessidade de espelhos na Lua. Há 4 anos, um laser de rubi, consideravelmente menor do que aqueles agora disponíveis, disparou uma série de pulsos na Lua, a 240 mil milhas de distância. Os feixes iluminaram um ponto com menos de 2 milhas de diâmetro e foram refletidos de volta à Terra com força suficiente para ser medido por equipamentos eletrônicos ultrassensíveis. Ou seja, antes das Apolos, era possível fazer esses experimentos de reflexão de laser. Ainda existe um outro ponto nessa questão. Acreditar que um espelho do tamanho de uma TV de 30 polegadas, distante a supostos 384 mil quilômetros, possa refletir um laser emitido da Terra. As pessoas, de modo geral, pensam que a sequência dos eventos é a seguinte: o laser é apontado para o suposto espelho na Lua, o laser é refletido pelo espelho e chega à Terra da mesma forma que foi lançado. Quando as pessoas olham para essa foto, elas pensam que um desses feixes de laser é o laser refletido na Lua. Sinto muito, mas essas pessoas estão erradas. Cerca de 10 elevado a 17 fótons são emitidos pelo pulso do laser, mas apenas uns 3 fótons são refletidos e detectados por telescópios gigantescos. É uma reflexão tão pequena que poderia ser causada por qualquer coisa,
não necessariamente espelhos. Essas imagens foram feitas no AutoCAD. Elas mostram que para 0,1 grau de inclinação do feixe emitido na Terra, o feixe sofre um desvio horizontal de 670 km na Lua. Entendeu? Uma pequena variação na inclinação do feixe emitido provoca um desvio de centenas de quilômetros em relação à Lua. Não se esqueça que caso construíssemos um modelo no AutoCAD com a refração e os movimentos relativos da Terra e Lua, esse desvio seria ainda maior. Mas não para por aí. A emissão do laser é a parte mais fácil do experimento. Muito mais difícil seria detectar o feixe de laser refletido. Não se trata apenas de emitir o laser e acertar no espelho, mas também de ter um telescópio na posição exata para detectar o laser. Curiosamente, tais experimentos com os espelhos são realizados pela NASA e praticamente só por ela. Nada conveniente para quem pensa que a NASA mente. Num episódio dos Mythbusters, os dois apresentadores do programa foram até o Observatório Apache, onde são emitidos os lasers até a Lua. O que vimos a partir daí? Uma funcionária teclando num computador para o laser ser disparado, e depois um gráfico é gerado no computador. Sério que isso provou que existem espelhos na Lua? Um gráfico em um computador de um observatório da NASA? Essa é a melhor prova da existência de espelhos na Lua? Sério? Vamos investigar a maior prova de que existem espelhos na Lua, o gráfico de um computador. Essa figura é o tipo de gráfico gerado pelo computador do observatório da NASA. Os pontos representam a detecção de fótons. A coordenada vertical representa a diferença de tempo da recepção do sinal e é graduada em nanosegundos. A coordenada horizontal representa a duração da medida e é graduada em minutos. Em um nanosegundo, a luz viaja 30 centímetros no vácuo. Mas, como o laser deve fazer uma viagem de ida à Lua e de volta à Terra, essa distância deve ser dividida por 2. Então, 1 nanosegundo no gráfico corresponde a uma variação de distância de 15 centímetros. Podemos ver que existe uma barra horizontal de fótons que é mais densa para um determinado valor da coordenada vertical do que para outros valores dessa coordenada. Essa barra está em uma faixa de cerca de 3 nanosegundos. Isso significa que a melhor reflexão está em uma área de 45 centímetros. Como a detecção está concentrada em uma faixa de cerca de 45 centímetros e o tamanho do espelho é compatível com essa faixa, os crentes das missões Apollo pensam que isso prova que o raio laser incidiu no suposto espelho deixado na Lua. Yes, how are you? Oh, Nice to meet you in You're person. the camera to your eye. Here is the Earth, and here is the Moon, and we have to send the laser beam through the atmosphere of the Earth, and the beam does diverge, and it will hit a spot a certain size on the Moon. We know that it's real because we know how long it takes to go to the Moon and back. It takes about 1.28 seconds of time to go to the Moon on the average, and another same time to come back. A viagem que foi feita pelo laser apenas nos permite medir com mais precisão a distância que o laser viaja. Não dá para dizer que o laser foi refletido por um espelho. O que podemos afirmar é tão somente a distância aproximada que o laser percorreu. Podemos ver que há uma nuvem de pontos. Esses pontos representam os fótons refletidos e a distância que eles percorreram.
Entre vários desses pontos, existe uma diferença de distância de dezenas de metros. Dado o tamanho do espelho, a maioria desses pontos só pode vir da superfície lunar, o que prova que ela é capaz de refletir o raio laser, sem a necessidade de espelhos. Na realidade, o raio laser chega muito difratado na Lua e atinge uma área de mais ou menos 1 km². Se um refletor existe nessa área, ele representaria uma porção extremamente pequena dela, e assim contribuiria muito pouco para o sinal refletido, mesmo que reflita muito bem. Então, por que existem áreas na Lua que refletem o raio laser com mais intensidade? O laser atinge uma área desnivelada da Lua. Os fótons percorrerão diferentes distâncias e não voltarão ao mesmo tempo. O resultado é que eles aparecerão como uma nuvem de pontos no gráfico dos fótons refletidos e não haverá uma posição bem definida do sinal refletido. Por outro lado, se o laser atinge uma área da Lua nivelada e sem rugosidade, muitos fótons percorrerão a mesma distância e assim voltarão no mesmo tempo, formando essa linha no gráfico. Ok, eu falei muita coisa, mas o principal vai ser o que eu vou dizer agora. Os locais de pouso das Apolos não foram escolhidos aleatoriamente, pelo menos aqueles em que um espelho foi colocado. Eles foram escolhidos após um teste de alcance do laser ter mostrado quais eram as melhores localizações da Lua para refletir o laser. Podemos especular que antes das missões Apollo, a NASA varreu sistematicamente um raio laser sobre a superfície lunar para tentar encontrar as melhores áreas reflexivas da Lua. Depois de ter encontrado essas áreas, tudo o que a NASA precisava fazer era associar esses lugares aos futuros locais de pouso das missões Apollo. Se você confia na NASA, ótimo, você vai acreditar que esses experimentos de reflexão de laser são feitos exatamente como eles dizem. Mas, se você não confia na NASA, você duvida. A própria empreitada da ciência exige que duvidemos daquilo que não se pode provar ou reproduzir de modo independente. Por que devemos confiar numa empresa estatal com um pano de fundo histórico sombrio e que parece mentir descaradamente sobre o mundo ao nosso redor? Se os adeptos das missões Apollo quiserem convencer os outros de que o homem pisou na Lua, eles devem procurar por uma prova mais séria, porque essa dos espelhos é muito fraca. Esse vídeo da Apollo 14 é utilizado como prova que pisamos na Lua. O astronauta solta uma fita e ela começa a balançar como se fosse um pêndulo. É claro que não foi um acidente, foi proposital. A ideia era mostrar que o astronauta estava numa gravidade baixa. Na física, existe uma equação para calcular o período de oscilação do pêndulo. Você só tem que saber o comprimento do fio do pêndulo e a aceleração gravitacional do local. Pelo vídeo da Apollo, já temos o período de oscilação e também conhecemos o comprimento do fio. Então, fica fácil calcular a gravidade desse local. E para a felicidade dos apolunáticos, é muito próximo de 1,6 metros por segundo ao quadrado. É claro, essa cena foi construída exatamente para entregar esse resultado. Com uma simples edição de vídeo, você consegue reproduzir a oscilação do pêndulo na suposta Lua. Com câmera lenta, um indivíduo com poucos recursos reproduziu a oscilação do pêndulo da Apollo 14.
Reduzindo a velocidade do vídeo, o pêndulo aqui na Terra oscila como se estivesse na suposta Lua. Na década de 60, era difícil a massa popular perceber que os vídeos da Lua eram uma farsa e que poderiam ser reproduzidos aqui na Terra. Mas hoje, e sem sair de casa, você consegue fazer um vídeo da Lua. Na Apollo 16, o astronauta joga uma bolsa na Lua. A bolsa foi até uma altura de 4 metros e um alcance pouco menor que 10 metros. Os apolonáticos dizem que seria impossível fazer isso na Terra. Sério? Enfim, o ponto principal é que reproduzir esse lançamento aqui na Terra é super possível. Um cineasta russo examinou o filme e chegou na mesma conclusão. И следующее. Смотрите. This is the same scene, but sped up. С ускорением. Тот же так. Поэтому These scenes were shot on Earth at a speed of about 75 frames per second. 70 где-то 5 кадров в секунду. You see, И здесь вот эти броски here the shots had to be breathtaking. обалденные. There are the jumps like this one. Вот такие, вот. Ну, This was primarily done in order to convince ordinary people everywhere. для домохозяек сделано. Se isso é uma das maiores provas de que pisamos na Lua, Houston, temos um problema. Na Apollo 15, uma transmissão ao vivo da Lua mostra o astronauta soltando, ao mesmo tempo, uma pena e um martelo. Os dois caem juntos como se estivessem em um local sem resistência do ar. Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Um cara qualquer com poucos recursos conseguiu reproduzir a pena e o martelo caindo juntos também. Nenhum desses vídeos de gravidade baixa prova que pisamos na Lua. Com tanto dinheiro e recursos, seria fácil para a NASA falsificar os vídeos. O cinema já estava maduro na década de 60 e os efeitos especiais também. A Ida à Lua é o filme mais caro da história. Mesmo assim, o filme é péssimo, de baixa qualidade e cheio de erros. Sinceramente, esperava mais de você, NASA. You can tell it's real because it looks so fake, honestly.
ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. O primeiro homem pisou na Lua, Neil Armstrong. O espetáculo foi, inclusive, transmitido pela televisão ao vivo para 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Paul VI is speaking to you, astronauts. Honor, greetings and blessing to you, conquerors of the moon. Gigantesco salto para a humanidade. Coleta rochas e planta bandeira. We did it. Not just us, not just America, but we, the world, different countries. They felt like they were part of what we were able to do. And that made us feel very good. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure that they too join with Americans in recognizing what an immense feat this is. Muito empolgante, a maior história de sucesso dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial é o épico conto da ida à Lua. Essa história fala de 2 dúzias de heróis americanos partindo para conquistar a Lua em nome de toda a humanidade. Essa é a maior semana desde o começo do mundo, desde a criação. Nada mudou o mundo mais do que esta missão. O mundo nunca esteve tão unido. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace and tranquility to earth. Belo discurso, enquanto a guerra do Vietnã e os protestos contra ela estavam acontecendo. Era um período conturbado para os Estados Unidos, Guerra Fria, crise dos mísseis em Cuba, corrida espacial, assassinato do Kennedy, tudo isso fez o contexto histórico das missões Apollo. Era preciso que a máquina de propaganda entrasse em ação e mudasse esse cenário caótico. E exatamente 6 meses depois de Nixon tomar posse como presidente dos Estados Unidos, o homem pisa na Lua. Mera coincidência ou seria propaganda política? Lembre-se, todas as viagens à Lua, que no total foram 6, aconteceram no mandato do presidente americano Nixon. Nixon se envolveu em um escândalo de espionagem chamado Watergate e foi o único presidente americano na história dos Estados Unidos que renunciou. I am confident that the world is a safer place today, not only for the people of America, but for the people of all nations. And that all of our children have a better chance than before of living in peace rather than dying in war. This, more than anything, is what I hoped to achieve when I sought the presidency. This, more than anything, is what I hope will be my legacy to you, to our country, as I leave the presidency. Prezado senhor secretário,
Eu renuncio por este meio o ofício de presidente dos Estados Unidos. Nixon renuncia à presidência e cumpre a promessa de seu antecessor, John Kennedy. Kennedy prometeu que até o final da década de 60, o homem pisaria na Lua. Before the end of the 60s, we will see a man to the moon, an American, and we're very proud that our country continues to produce these young men who go so far and carry with them so much. Lembre-se, o pouso na Lua é um símbolo de dominação. A nação que pisasse primeiro na Lua estaria um passo à frente de todas as outras. Domínio, controle e poder. I believe we possess all the resources and talents necessary. But the facts of the matter are that we have never made the national decisions or marshaled the national resources required for such leadership. We have never specified long-range goals on an urgent time schedule or managed our resources and our time so as to ensure their fulfillment. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. O mundo estava em jogo. Quem fosse primeiro à Lua ganharia o mundo, a mente e o coração das pessoas. Right now we need a 10 to 12-year program that has as its ultimate goal the manned domination of space. And if we don't, we're going to be in trouble. Assure our preeminence in the peaceful exploration of outer space, focusing on an expedition to the moon in this decade. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Um papel de liderança no espaço como chave para o futuro na Terra, isso não é um exagero, de modo nenhum. A imagem da bandeira americana permanece na Lua até hoje como um símbolo da superioridade americana. Afinal, o pouso na Lua foi destinado para conquistar o espaço ou será que foi para conquistar a Terra? Os dois. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. O presidente Kennedy foi um grande porta-voz da ida do homem à Lua. Ele falava com muito entusiasmo que o homem pisaria na Lua e as pessoas acreditaram nele. Acreditaram que era possível o homem pisar na Lua. Take an additional risk by making it in full view of the world. But as shown by the feat of astronaut Shepard, this very risk enhances our stature when we are successful. Anos depois dessas declarações, Kennedy foi brutalmente assassinado em plena praça pública, onde todo mundo pôde assistir. O preço para manter um segredo pode custar muito, muito caro. Pouco antes de sua morte, o presidente Kennedy fez um discurso sobre sociedades secretas. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.
Quais sociedades secretas? Qual ocultação? O assassinato de Kennedy teria alguma conexão com a ida do homem à Lua e o presidente Nixon? Bem, é um grande segredo como mandamos homens à Lua entre os anos de 69 e 72 praticamente a cada 6 meses. E hoje, zero, nada. Mesmo com uma tecnologia muito superior, a Lua permanece lá, sem ninguém, por 50 anos. Diferentemente de qualquer outra ocasião registrada na história, não houve absolutamente nenhuma cobertura da imprensa independente sobre um evento tão monumental como a ida do homem à Lua. As imagens e vídeos apresentados ao público na televisão eram completamente controladas pelo governo federal americano. Ah, e claro, talvez os telefones fossem melhores em 1969. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to earth. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but men of peace of all nations, and with interest and a curiosity and with a vision for the future. Honor for us to be able to participate here today. And thank you very much, and I look forward, all of us look forward to seeing you on the Hornet on Thursday. Apolo é o nome de um deus pagão que representa o Sol. Nas missões Apolo, pelo menos em 2 insígnias, vemos referências explícitas à imagem do deus pagão Apolo. Na Apolo 13, pode-se ver o Sol e os cavalos do deus pagão Apolo. E na última missão, Apolo 17, aparece o rosto desse deus pagão. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apollyon. Apollyon é um dos muitos nomes do deus pagão Apolo Sol. O deus oficial do Império Romano, por exemplo, era o Sol Invictus. Para os egípcios, era o deus Sol Ra. Para os astecas, Tonatiuh, a quem eles realizavam sacrifícios humanos. Ao levantardes vossos olhos em direção ao céu e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os demais corpos celestes, não vos deixeis seduzir por esses astros para adorá-los e a eles servir, porquanto são apenas coisas que o Senhor, vosso Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. A adoração aos astros, principalmente a lua e o sol, é condenada em todo o Antigo Testamento na Bíblia. Existem inúmeras referências que igualam a antiga adoração ao sol com o culto a Satanás. O sol e a lua foram adorados por povos antigos pagãos e são adorados até os dias de hoje. A NASA costuma dar nomes pagãos e astrológicos para suas missões. Osíris, Ártemis, Órion, Gêmini, dentre outros. A NASA decidiu nomear a maior missão da humanidade de Apolo, o deus pagão Sol. Simbolismos e o culto ao Sol é uma prática comum dentro da maçonaria.
curiosamente, boa parte dos astronautas que participaram das missões Apollo e outras missões da NASA são maçons. Esses são os astronautas da NASA declaradamente maçons. É óbvio que a lista de astronautas maçons deve ser bem maior, se considerarmos os maçons não declarados. Outros astronautas da NASA, como Neil Armstrong, Alan Shepard, William Pogge, Vance Brand e Anthony Englund, são todos filhos de maçons conhecidos. Marcos Pontes, o único astronauta brasileiro que foi ao espaço, é também maçom. Essa quantidade de astronautas maçons é realmente incrível. Os maçons não representam nem 2% da população americana, que é em sua maioria protestante. Sim, parece que a NASA tem uma influência maçônica muito forte. Não são apenas os astronautas da NASA que são maçons, seus administradores também são maçons, tal como James Webb, que serviu a NASA praticamente em toda a década de 60, e Kenneth Clankenett, outro administrador da NASA, que também era maçom. Sim, são muitos maçons na NASA, impressionante e suspeito. E não poderia esquecer, o astronauta Buzz Aldrin levou para a Lua essa bandeira maçônica. Os maçons comemoraram isto com uma medalha, dizendo "Nossa bandeira na Lua". Kenneth Clankenett, um dos administradores da NASA, escreveu na revista The New Age: através da placa lunar, a bandeira, o estandarte maçônico e os próprios astronautas maçônicos, a maçonaria já está na era espacial. Podemos duvidar da maçonaria e de sua relevância espiritual para a era moderna, quando até mesmo seus representantes materiais fizeram hoje incursões históricas nas infinitas extensões do espaço exterior? A missão da profissão sempre foi a da salvação, mas até agora o seu campo de atuação era o indivíduo e o trazê-lo para a luz. A maçonaria não pode pensar nesses termos agora. Todos os homens, em todos os lugares, devem ouvir nossa mensagem, ou todos os homens em todos os lugares perecerão. A relação da maçonaria com a NASA e as missões Apollo é forte e real, e não apenas com a maçonaria, mas também com a magia. Jack Parsons inventou o primeiro combustível de foguete de estado sólido em 1942 e foi um dos fundadores da JPL, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Jack Parsons era também um ocultista, seguidor de Aleister Crowley. Jack Parsons foi amigo de L. Ron Hubbard, o fundador da Cientologia. Tanto Parsons como Hubbard praticavam juntos magia negra e rituais sexuais. Jack Parsons dizia ser a besta e realizava rituais sexuais mágicos para encarnar o demônio Babalon à Terra, através de um filho, o filho da besta, gerado com sua esposa, Marjorie Cameron. Ele chamava Marjorie de a Mulher Escarlate, a mãe das abominações, que geraria o filho da Lua, o Messias que traria uma nova ordem mundial e paz à Terra através da destruição. Jack Parsons, o Anjo Negro, pintura feita pela sua mulher, Marjorie Cameron. Em 1949, Parsons escreve um livro, o Livro do Anticristo. Faça o que tu queres, será o todo da lei.
Eu, Belarion Anticristo, no ano 1949, do governo da Fraternidade Negra, chamado Cristianismo, faço meu manifesto a todos os homens, e eu, o Anticristo, venho entre vós dizendo, um fim para a pretensão e hipocrisia mentirosa do cristianismo, um fim às virtudes servis e restrições supersticiosas, um fim para a moralidade do escravo, um fim para a prudência e a vergonha, para a aliança e o pecado, pois estes são o único mal que é o sol, que é o medo. Um fim para toda autoridade que não é baseada em coragem e masculinidade, para a autoridade de padres mentirosos, juízes coniventes, chantageando a polícia. Um fim à restrição e inibição, pois eu, o Anticristo, venho entre vocês pregando a palavra da besta 666, que é, não há lei além de fazer o que tu queres. E eu, Belarion, Anticristo, ergo a minha voz e profecia, e digo, eu trarei todos os homens para a lei da besta 666, e na sua lei conquistarei o mundo. Parsons terminou sua carreira como um técnico de efeitos especiais para o cinema e morreu em 1952 numa explosão de seu laboratório enquanto preparava explosivos para um set de cinema. Ele foi encontrado com o antebraço direito amputado, as pernas e o braço esquerdo foram quebrados e o lado direito do rosto rasgado. Apesar desses ferimentos, ele ainda estava vivo e tentava falar algo, mas morreu a caminho do hospital. A vida de Jack Parsons mostra uma relação interessante entre ciência, programa espacial, rituais mágicos ocultistas e, é claro, a NASA. Em dezembro de 1958, depois de ter construído o satélite Explorer 1, que deu início à corrida espacial dos Estados Unidos com a União Soviética, a JPL de Parsons foi integrada à recém-criada NASA. Recentemente, a JPL fez sondas para a NASA. A sonda InSight, que supostamente está agora em Marte, foi feita pela JPL. A Aerojet, também fundada por Jack Parsons, foi contratada pela NASA para construir o motor principal do módulo de comando da Apollo e dos ônibus espaciais. Não desista de seus sonhos. Nós vamos pousar na Lua. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. A águia, o símbolo da Apollo 11. Segundo a história, o homem pousou e decolou na Lua nisso, a águia, também conhecida como módulo lunar. A águia é frequentemente usada em simbolismos. Foi usada no Império Romano, foi usada no nazismo, é usada na maçonaria e é hoje um símbolo do governo dos Estados Unidos. Nada demais, só uma curiosidade. Dia 16 de julho de 1969, começa um dos maiores eventos da humanidade. Dia 21 de julho de 1969, um estranho veículo de pernas finas pousa em um distante corpo celeste, a Lua. Lembre-se, quem controla o passado, controla o futuro.
Dinheiro é controle. 135 bilhões de dólares foram gastos em 6 missões, cujo objetivo principal era hastear uma bandeira americana na Lua. 135 bilhões de dólares poderia resolver a fome e a miséria de muitas pessoas, mas não. Contar uma história e fazer algo irrelevante como plantar uma bandeira na Lua foi mais importante. Viva a ciência e viva o dinheiro. A exploração espacial, como ela foi feita, sempre com o dinheiro do governo, ela servia tanto para lavagem de dinheiro psicológica, ou seja, para a população achar que valia a pena pagar impostos por puro ufanismo espacial, que eu chamo. Então, eu nem acredito que o homem foi à Lua. Mas essa questão, no final, é menos relevante do que o fato de que as missões Apollo, a NASA, o diabo, foram financiados com dinheiro roubado do povo. Então, quando vem a dona Maricota, que não sabe nada, e fala, ai, estão gastando dinheiro para ir até a Lua quando tem gente passando fome. Por incrível que pareça, a dona Maricota tá certa. Dentro da sua simplicidade, ela tá certa. Quando o dinheiro sai das mãos privadas e vai parar na mão do governo, é dinheiro do pobre, é dinheiro do miserável, é dinheiro do faminto, que nós estamos gastando com brinquedinhos espaciais. E eu sou considerado infantil, com meu cabelo desarrumado. O pessoal fala, você é um crianção, Clóvis. Crianção? Crianção é quem pega dinheiro de projetos econômicos reais, de empresários, de empregadores, e gasta com aventuras espaciais. Isso é infantilidade. Aí os caras falam, mas e a tecnologia espacial? Olha, tem um artigo do Lew Rockwell, onde ele mostra que o único grande feito tecnológico da NASA foi o sorvete em pó. Quer dizer, trilhões de dólares para o único grande avanço tecnológico, os caras são sorvete em pó. Agora, aquilo que o Bastiat fala, né? O que não se vê. O que poderia ter sido produzido na sociedade se o governo não tivesse arrancado esse dinheiro do povo? É assim que o governo se mantém na sua farsa. Armstrong e Aldrin tinham que pisar na Lua, levados por isso. Mas tem um grande problema: o módulo não podia e não foi testado no ambiente em que ele deveria pousar, isto é, a superfície da Lua. Quando o primeiro módulo lunar chegou ao Cabo Kennedy no verão de 68, o astronauta James Lovell disse: um desastre total. Quando testado pela primeira vez, era frágil e folhado. Parecia que todos os seus componentes essenciais sofriam de sérios problemas irreparáveis. O número de problemas estava além da imaginação da equipe mais pessimista da NASA. Em 1º de setembro de 1965, o motor do módulo lunar explodiu durante testes no Centro de Desenvolvimento Arnold, e em abril de 1967, 2 motores do módulo lunar pegaram fogo no Centro de Testes Bell. E mesmo em 1968, existiam problemas além da imaginação. Pouco antes do homem supostamente ter pisado na Lua, todos esses problemas. Provável solução? Se você não pode fazer, falsifique e destrua também. This film you're making now, what is it? This is a film trying to prove that Apollo 11 happened. Does it have a name? I mean, do you have a name for it yet, or I'm calling it Did We Go? Did We Go? Okay. Doesn't have it either. The Smithsonian doesn't have it. Johnson doesn't have it. Right. We've been unable to track it down. I mean, we don't know where this telemetry data ended up, and we don't know what path it may have taken. So unfortunately, I'm afraid I can't really give you much of a clue as to where this data ended up and whether it still exists or not. Como levar a NASA a sério? Depois de bilhões de dólares gastos e de supostamente ter mandado homens à Lua, a NASA não conseguiu realizar uma missão muito mais simples: guardar as fitas originais da maior viagem da história, de um dos maiores eventos da humanidade. Esquisito, a menos que você considere que foi uma farsa. Talvez no final só nos resta dar uma boa risada. So
Elon Musk, CEO da SpaceX, anunciou meio que de surpresa que irá enviar uma missão particular para a Lua em 2018. Eu estou ansioso por isso e triste por não ter um caminhão de dinheiro para poder pagar uma ida até a Lua também. Ok, não existe som no vácuo. É o que os próprios astronautas falam. Sounds in space. It's odd to have a hammer or a metal tool and bang it against something and hear absolutely nothing. Sound won't travel in a vacuum, so there you are outside and you could be hitting something, no sound at all. In space, since there's no atmosphere, there's no air, if you bang on something when you're doing your spacewalk, you will not be able to hear that. Existem vídeos dos astronautas na estação espacial com uma furadeira. Você ouve o som da voz do astronauta, afinal, o microfone está dentro da roupa dele. All right, buddy, we're going to stop at 20 turns. Understand we have a go? Affirm. All right, here it comes. Porém, você não ouve o som da furadeira. Faz sentido, a furadeira está no vácuo, fora da roupa espacial. E não há som no vácuo, certo? Perceba o silêncio durante essa instalação na estação espacial. Se os astronautas não falam, você não escuta absolutamente nada. Exatamente o que seria esperado se você estivesse no vácuo do espaço. E é assim em todos os vídeos modernos das caminhadas espaciais. A contradição começa agora. Num vídeo da Apollo 15, na Lua, você ouve o som da colisão de um objeto que o astronauta arremessou. Esse som foi gerado a pelo menos 3 metros do astronauta. Mas espera aí, o som se propaga no vácuo agora? Os apolunáticos, é claro, vão ter alguma explicação para essa cena, por mais absurda que seja, afinal, eles jamais vão admitir que foi uma farsa. Eles vão dizer que quando o astronauta jogou o objeto, esse objeto colidiu com o módulo que vibrou. Essa vibração do módulo foi propagada até a superfície da Lua, o chão, que também vibrou. E essa vibração do chão foi até a bota do astronauta, que vibrou. E a vibração da bota foi propagada para os papéis laminados dentro da roupa, que vibraram. E essa vibração desses papéis laminados fez com que o ar dentro da roupa, porque era uma roupa pressurizada, também vibrasse e assim o som fosse até o microfone. É uma loucura completa, certo? Mas se você não acreditar nisso, você é o conspirador, é o negacionista, é o burro, enfim. Tem uma versão dessa explicação um pouco mais, digamos, plausível, mas também absurda. Eles vão dizer que quando o astronauta jogou o objeto, o módulo vibrou, só que o astronauta estava segurando, tocando no módulo. Então a vibração não precisou passar pelo chão e tal. Eles vão dizer que a vibração foi direto do módulo para a luva do astronauta. É uma loucura completa. Saiba que, se você acredita que o homem pisou na Lua, você vai ter que conviver com esses detalhezinhos que são bem, eu diria, estranhos, tá? E para quem está começando a acompanhar agora o que eu falo sobre isso, esse é só um detalhe que eu estou colocando nesse vídeo. Existem muitos outros e eu recomendo que você assista toda a série da Faça da Ida Lua que tem aqui no canal. Ok? Vamos continuar. E não é só nesse vídeo, existem vários vídeos das Apolos com som no vácuo da Lua.
Touchline is in the camera box. Touchline is in the camera box. Right here. We'd like to confirm that the DAC camera battery is John's got a long way to go, Tony, before he gets that thing reeled in. Just drive, John. Charlie. Sound doesn't travel too good in the vacuum. I don't hear a thing. No vácuo da ISS, silêncio absoluto. Já no vácuo da Lua, o que não falta é som. A NASA vai dizer que a roupa funcionou como um tambor. Na ISS, porém, isso não acontece. This is Mission Control Houston. We want to welcome you to NASA Television's live coverage from the International Space Station Flight Control Room as we get ready for another spacewalk by the crew of X. Okay, copy. Os apolonáticos vão dizer que, na ISS, existe um mecanismo que desliga o microfone quando a furadeira é ligada. Mas tem um problema nessa explicação. Existem vídeos do astronauta na ISS falando enquanto a furadeira estava ligada, e você ouve apenas a voz do astronauta. All right, buddy, we're going to stop at 20 turns. Understand we have a go? Affirm. Ou seja, se a roupa realmente funciona como tambor, como foi dito pela NASA, na ISS isso também era para ter acontecido. It's odd to have a hammer or a metal tool and bang it against something and hear absolutely nothing. Sound won't travel in a vacuum, so there you are outside and you could be hitting something, no sound at all. Então, claramente aqui temos uma contradição. If you bang on something while you're doing your spacewalk, you will not be able to hear that. Esses astronautas das Apolos não estão na Lua. Eles não estão no vácuo. E sabe o curioso? Tem um vídeo da Apollo 16 que o astronauta está martelando e você não ouve o som do martelo. Se a roupa funciona como tambor, como os apolonáticos dizem, por que o som dessa martelada não foi captado na Apollo 16? Charlie. Going into well. Pretty hard around here. Eu já esperava por essas contradições.
é o que acontece em farsas. A farsa é revelada pelos detalhes. Você precisa prestar atenção nos detalhes. Vamos ouvir de novo. Esse é um detalhe que você não pode desconsiderar. E a explicação apolunática para ele é bem patética. Existe uma explicação apolunática mais sensata. Eles vão dizer que esse som foi captado não pelo microfone dentro da roupa do astronauta, mas sim por um microfone dentro do módulo lunar. Bom, tem um grande problema com essa explicação. O barulho desse objeto lançado é captado junto com o som do sistema de ar que fica dentro da roupa do astronauta. Quando o microfone dentro da roupa do astronauta é acionado, sempre ouvimos o sistema de ar funcionando. Ou seja, esse barulho foi realmente captado pelo microfone dentro da roupa e não por outro microfone. Na verdade, por esta lista de tarefas, os microfones do módulo lunar foram todos desligados durante as caminhadas na Lua. Agora, vamos falar sobre o som do motor do módulo lunar. Aqui, o próprio astronauta diz que, ao pousar na Lua, o som do motor do módulo lunar era muito alto. So the engine is loud? You get, pardon? Is the engine loud as you're descending? Well, the engine is very loud. It's very difficult to tell the difference between feeling sound and hearing sound, but yes, it's loud. Sim, o som do motor do módulo era muito alto, excedia 125 decibéis. Isso é tão alto quanto um tiro. Lembre-se, o módulo era um foguete. Nenhum ser humano seria capaz de manter uma conversa em tom normal com um som tão alto. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector grid. Exit. Porém, na subida e na descida do módulo, os astronautas conversam com um tom de voz normal e sem nenhum barulho do motor do módulo. Contrariando o próprio astronauta, algum espertinho vai dizer: "A Lua está no vácuo, não tem som no vácuo." Ok, eu concordo com isso. O problema é que aqui eles também estavam no vácuo e você ouve um som muitíssimo menor do que o som do motor do módulo. Então, se isso é captado pelo microfone, por que o som do motor de um foguete tão alto quanto um tiro não foi captado aqui? 4 forward, drift into the right a little. Down a half. 30 seconds forward, Consegue perceber que tem algo muito estranho em tudo isso? When you were in it, you couldn't hear it in the vacuum of space. Que confusão! O seu colega disse que o motor do módulo era muito barulhento. Lembra? So the engine is loud? You get, pardon? Is the engine loud as you're descending? Well, the engine is very loud. It's very difficult to tell the difference between feeling sound and hearing sound, but yes, it's loud. When you were in it, you couldn't hear it in the vacuum of space. Esses astronautas. Apolunáticos, vocês estão perdidos. A próxima jornada agora é ir para Marte.